Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RM, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Como é que a sua família é composta? Você pode aí descrever para mim a formação da sua família? Quantas pessoas? Você mora com seus pais? Você é o pai, a mãe, uma tia, um avô, uma avó? Sua família é grande? Pequena? Passa aí por momentos difíceis? Ou está tudo bem nesse momento? Em decorrência do meu trabalho, eu vejo diariamente, leio ou vejo sobre famílias, sobre o fim de casamentos. E aí, quando isso ocorre, são por motivos diversos, infidelidade, dificuldade financeira, problemas de relacionamento. Mas é interessante, que nessa minha vivência diária, eu não vejo apenas aí homem e mulher se separando. Às vezes eu vejo também o abandono de vários filhos, Vejo também que a família, que as famílias às vezes elas desmoronam quanto do falecimento de um dos cônjuges ou às vezes de ambos. E aí as brigas começam, em função dos bens. Às vezes as brigas ocorrem, aquela disputa sobre quem cuidar daqueles que necessitam de cuidado. Às vezes, mais pessoas se voluntariando, às vezes não tem ninguém se voluntariando em relação a isso. Mas independente do que eu disse para você até esse momento, você precisa saber, você precisa entender que a sua família é um projeto de Deus. Em tempos de bonança ou em tempos de dificuldade, sua família é um projeto de Deus. Em tempos assim de nascimentos, quando novas pessoas chegam, se agregam à família, mas também quando as pessoas partem, quer seja por luto ou por outro motivo. Sua família é um projeto de Deus, em tempos que você necessita de cuidado, ou naqueles tempos que você precisa ser o cuidador. Mas para que isso ocorra, para que você entenda e veja a sua família assim como um projeto de Deus, é necessário que haja aí uma firme resolução no seu coração, uma firme crença nisso. E é sobre isso que eu gostaria de falar, com vocês nesta noite. A história aí de uma família, já que no mês de maio nós estamos vendo várias famílias, no decorrer desses domingos, nós vamos ver uma família aí que sofreu um infortúnio, mas que perseverou em permanecer unida como uma família. Independente de quantas pessoas ficaram, mas os que ficaram tiveram essa resolução de permanecer como uma família. E aí, entendendo isso, permanecendo nesse propósito, experimentou o cuidado de Deus, viveu o propósito de Deus para aquela época e ainda se tornou uma bênção para as famílias no mundo inteiro. Acompanhe comigo, eu vou estar fazendo a leitura, capítulo 1 do livro de Ruth. Nós vamos ler os 18 primeiros versos, que nos diz assim:
Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram até a terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, e cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar-des marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse-lhe Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. É um texto do livro de Ruth, né? Um dos textos, né? A fala de Ruth, extremamente conhecida, quando ela diz que onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É o texto aí que nós lemos de Ruth, capítulo 1, nós lemos até o verso de número 18, né? Até o verso aí de número 18. Então o texto começa aí dizendo, a gente não tem uma datação, né, muito correta, né, acerca do livro, mas ele começa dizendo aí que nos dias em que julgavam os juízes, né, nos dias em que julgavam os juízes, tiveram aí uns momentos turbulentos naquela nação.
Se você perceber, né, pela leitura de Juízes, você vai ver que havia ali apostasia, havia opressão, havia aquelas guerras, né, entre as tribos. E ele vai dizer que nesse tempo, em um determinado momento desse tempo, houve uma fome na terra. As chuvas na Palestina, né, como um todo, elas não são muito abundantes. E por isso, né, há vários episódios, né, de fome, já que a lavoura, né, ela não consegue aí as condições propícias, né, para produzir. Então houve fome na Palestina, houve fome na terra. E o que acontece? Vai dizer que um homem de Belém, ele resolve ir para Moabe. Se nós olharmos, né, Moabe era um dos filhos de Ló, de um relacionamento, né, que ele teve com incestuoso, que ele teve com uma de suas filhas, né? Então, os moabitas, eles vão ter aí no decorrer da história momentos aí de guerra, de conflitos, né, com o povo de Israel. Você vai ver que Números vai falar que os moabitas, né, eles pagaram a Balaão para amaldiçoar Israel. Durante a peregrinação de Israel, isso vai ocorrer. Em outros momentos também, né, aquelas relações mais amigáveis, né? Quando Davi é perseguido lá por Saul, ele vai encontrar aí com o rei, né, de Moabe, né, que nesse momento aí se porta aí como um amigo. E aí a gente começa a leitura do livro de Ruth, olhando aí como é que as tradições ocorriam, como é que as dificuldades se abateram naquela família. Mas também nós olhamos para essa história e nós vemos assim que nesses momentos difíceis a fé impulsiona a seguir, a caminhar. Quando a gente começa a perceber que apesar das dificuldades, Deus está agindo. E ainda que você não consiga ver de forma clara todas as coisas, mas você escolhe no seu coração crer, né, e seguir. E aí a gente vai ver aqui um momento difícil na vida de uma família, mas que algumas pessoas tomam aí o firme propósito de se levantar e reconstruir as suas vidas. A partir da fé e da fé em Deus. Aí a gente vai ter aqui a história de Ruth, né? E quem era Ruth, né? Que esse livro leva aí o seu nome. Ruth era uma estrangeira. Era uma mulher que não fazia parte aí do povo de Deus. E vai mostrar que o Senhor, ele se importa com pessoas. Ele chama pessoas a despeito da sua cor, da sua nacionalidade. Essa história é uma história familiar. É uma história que se passa no seio de uma família. E vai mostrar aí a trajetória que essa família, a despeito das dificuldades financeiras, da dor, do luto, como essa família caminha e prospera, porque escolhe permanecer unida debaixo das mãos de Deus. Das mãos de Deus. O texto vai nos mostrar aí qual era a realidade da família. Nós temos aí o livro, começa mostrando aí um drama familiar, ainda em Belém. Eles estavam passando por um momento de privação, de fome. A terra passava por um momento de fome.
E movido por essa dificuldade aí, por conta da seca, por conta da fome que estava aí na terra, um homem da terra de Belém, ele escolhe, né? Ele resolve sair do seu povo, da sua terra e ir para um outro lugar, ir para uma outra terra, para a terra de Moabe. Então sai de lá uma família, né? O pai, a mãe e 2 filhos. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles vão para Moabe. Qual era o propósito? Uma melhoria da vida que eles estavam vivendo. Eles queriam ver uma melhoria para as suas vidas. Mas o que ocorre? Essa visão de que as coisas iriam melhorar não ocorre assim. Pelo contrário, ali, naquela terra, eles começam a ver as coisas indo de mal a pior. Deixa-me dizer uma coisa para você, antes da gente continuar aqui no texto. Às vezes nós escolhemos caminhos, às vezes nós pensamos que é um caminho correto, que é um caminho seguro. Mas às vezes o caminho que escolhemos não é o caminho traçado por Deus. Então, se você nesse momento aí está pensando em mudanças, se nesse momento você está pensando aí em mudar a sua vida, a história da sua família, coloque isso no altar de Deus e espere que Deus fale ao seu coração. Eles saíram daqui porque eles estavam passando por momentos difíceis, havia fome. Eles foram para os campos de Moabe, pensando numa maneira de sobreviver. Era a luta pela vida. Mas aquilo que estava difícil piora. Porque lá em Moabe, nas terras de Moabe, que Elimeleque morre. O chefe daquela casa, daquela família, ele morre em terra estrangeira. E além disso, os seus filhos, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, hebreus, eles resolvem casar com mulheres estrangeiras, com moabitas. E os 2 também morrem. O pai morre e 2 filhos, seus 2 filhos, morrem também. Então aquela casa composta aí por 6 pessoas, você contando, né, a despeito do período da morte de Elimeleque, né, mas se você contar, a família de Ruth, de Noemi, era composta por ela, seu marido, seus 2 filhos que se casam, 2 mulheres. Mas essa realidade começa a diminuir. O marido morre, os filhos morrem. E agora só resta nessa casa 3 mulheres viúvas. Que desolação. O luto chegou nessa casa e chegou com força. Noemi, né, cujo nome significa graça ou graciosa, parece que a vida não tem mais graça, já que o seu marido morre, Elimeleque.
já que os seus 2 filhos morrem também. Ela está em terra estrangeira e sem condição de permanecer, de se manter. Não tinha aqui uma pensão por morte para receber. Mas mesmo nesses momentos difíceis, mesmo nesses momentos de dor, de aflição, deixe-me dizer uma coisa para você. Deus permanece falando. Abra aí os ouvidos para ouvir Deus, porque Ele fala. Ainda que você não consiga compreender na totalidade, ouça aquilo que Deus está falando ao seu coração. Noemi, diante de toda essa tragédia, ela ouviu e ela entendeu que era a visitação de Deus na vida do seu povo. Diz aí o capítulo 1, verso 6, que ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Dando-lhe pão. Olha, Deus permanece operante, a despeito da minha dor, Ele está fazendo, Ele está agindo lá na minha terra. E onde Deus está agindo? É nesse lugar que eu preciso estar. Então ela vai, apesar de toda a amargura da sua alma, né? Você vai ver que ela vai dizer, olha, não me chame mais de Noemi, não há mais graça aí nessa minha vida, pode me chamar de Mara. Amargura, amargurada. Mas eu vou estar, ainda que a minha alma esteja assim, eu vou estar no lugar onde Deus está agindo, e Deus está agindo no meio do seu povo. É no meio do seu povo que Deus está agindo. E ela vai para a sua terra, ela vai para o seu povo. Ela saiu de um lugar, né? Ela sai da sua terra lá em busca da sobrevivência. E permanece que as coisas deram errado, não foi como ela planejou, mas ela faz o caminho de volta. Será que o que você precisa nessa noite não é fazer isso? O caminho de volta? Será que você não precisa voltar aí para os princípios da palavra? Será que você não precisa voltar os seus olhos para o Senhor da palavra? Será que você não precisa voltar para o lugar onde você sabe que Deus age? Doze vezes você vai ver essa expressão, essa palavra que volta nesse livro. Ela vai dizer para as suas noras, para Ruth e para Orfa: vocês precisam voltar, não comigo, mas para a casa dos seus pais. Vocês precisam voltar aí para a vida de vocês. Ela se dispõe, ela se levanta. É necessário que haja um movimento. Ela se levanta. Ela começa a caminhar com as suas noras. Mas eram 3 viúvas, eram mulheres pobres. E além disso, 2 estrangeiras voltando para Belém. Elas dão um passo aí nesse caminho de volta, mas Noemi chama as suas noras e diz: olha, eu acho que eu não estou fazendo a coisa muito correta, não.
Eu não tenho nada para oferecer a vocês, além da desgraça que eu estou vivendo. Nós vamos fazer essa empreitada 3 mulheres. Eu não sei como é que isso vai, essa viagem, como é que ela vai acabar. Eu estou caminhando por aquilo que eu ouvi, mas eu não consigo ver muita estrada pavimentada diante dos meus pés. Eu não sei em cima do que eu estou pisando. Então eu acho melhor que vocês voltem para a casa de vocês. Eu vou só. Ela faz uma viagem de fé com base naquilo que ela ouviu. Deus visitou o seu povo e lhe deu pão. Era uma fé sua. Então ela diz para as suas noras: voltem para a casa dos pais de vocês. Porque é na casa dos seus pais que vocês vão ter segurança, que vocês vão ter amparo, que vocês vão ter proteção, que vocês poderão aí recomeçar, ter uma vida nova. Eu peço ao meu Deus que seja benevolente para com vocês. Da mesma forma como vocês foram com os maridos e comigo, com os meus filhos e comigo. Apesar, né, de no primeiro momento as duas estarem resolutas de caminhar com Noemi, Orfa ouve aquilo e percebe: realmente, eu não tenho muito o que esperar ficando aqui junto com Noemi. Ela já me apresentando uma realidade tal qual, nua e crua, né? Ela já é uma pessoa de idade, ela não tem marido, e mesmo que ela tivesse, quando esse menino tivesse idade para casar, eu não sei nem se eu estaria mais viva. E aí Orfa dá um beijo na sua sogra, dá as costas e vai embora. Orfa, ele faz uma opção. Ela faz aí a opção de ir embora. O texto diz que ela deu as costas, né? O nome Orfa significa aí pescoço ou nuca. Então, por isso que você vai ver em muitas traduções diz que o nome Orfa significa, né, costas. Porque ela deu realmente as costas para a sua sogra e seguiu sua vida, seguiu o seu caminho. Mas Ruth, ela entendeu a importância de viver em família. Ruth, ela aprendeu muitas coisas no seio da sua casa. Ruth, ela aprendeu acerca da fé, acerca de Deus. E acerca da importância da família permanecer unida nos momentos bons e nos momentos difíceis. Se ela fosse olhar, ela teria muito mais dificuldades pelo caminho, nesse caminho de ida, do que se ela escolhesse um caminho de volta, de voltar para a casa dos seus pais. Mas você percebeu pelo texto que ela não deu oportunidade para que Noemi a mandasse de volta. Ela faz aí uma opção pelo amor. Amor à sua família. A família que a abrigou. Ela sabe dos riscos e das dificuldades que estão à sua frente. Mas ela fez uma escolha de caminhar nessa rua não pavimentada. Pela fé, segurando na mão da sua sogra.
E ela faz isso de uma forma tão firme que Noemi não tem o que responder, não tem um argumento. E as duas partem para a sua terra natal. Você conhece a história, né, de Ruth. Você sabe que ela vai, e nessa família, né, que o patriarca morre, que não existe um outro homem para liderar aquela família, essa família passa a ser liderada por aquelas duas mulheres. Ruth, ela se compromete com a sua família, de não abrir mão dela por conta das dificuldades, por conta do luto, por conta da dor, por conta da fome, das dificuldades que se apresentaram no caminho. Ela traz para si esse pertencimento à família, pertencimento àquele povo. Ela traz o Senhor para ser Senhor da sua vida, porque ela aprendeu naquela família quem era o Senhor. E traz esse Senhor para ser Senhor da sua vida. Não havia espaço para egoísmos, para pensar só em si. Olha, não me peça para te deixar, não, viu? Vamos parar com essa história por aqui. Aonde você for, eu vou. Eu sou moabita, mas o seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Eu só vou me separar de você se a morte bater na nossa casa. Mais uma vez. Mas mês da família, né? Quantas famílias estão desmoronando porque problemas bateram aí a porta e cada um resolveu olhar apenas para si, não para o outro. Quantas vezes é melhor dar as costas do que assumir o compromisso de permanecer em família? Será que você não está pensando em fazer isso? Dar as costas? Mas Deus está nos chamando para cumprir o papel. Ser canal de bênção, abençoar e ser abençoado. A história de Ruth é uma história extremamente linda, não é? Você vai ver aí no decorrer da história que ela vai trabalhar em um campo, no campo de Boaz, que era um parente aí de Noemi. Ele diz a Ruth, no capítulo 2, verso 12, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Mais tarde, esse Boaz casa com Ruth e Noemi, que era amargurada, tem a alegria de ter aí no seu colo um neto. Né? Boaz casa com Ruth, eles têm aí Obed, né? E é desse Obed aí que a linhagem de Davi segue. E é dessa linhagem que a gente vai ver aí a história do Senhor Jesus. Essa família que resolveu permanecer aí unida a despeito das dificuldades, não só foram abençoadas pelo Senhor no seu tempo, mas abençoaram famílias num tempo que eles nem imaginaram.
porque é dessa família, um descendente desta família, abençoou o mundo quando se ofereceu na cruz do Calvário para ser Senhor, Salvador, remidor dos pecados da humanidade que decaiu e se afastou de Deus. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer que é no Senhor e em nenhum outro lugar que as nossas famílias serão abençoadas e que estarão seguras. A sua família é de fato um projeto de Deus para abençoar você, para abençoar a sua geração e para abençoar este mundo, quando proclama que há esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Grande abraço. Deus abençoe a sua casa, hoje e sempre. Até a próxima.